lermos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8. E aqui nós então estaremos encerrando mais uma série de estudo do Evangelho de João. Nós retornaremos em tempo oportuno a partir do capítulo 9, mas nós queremos nesse tempo encerrar o capítulo 8. E a partir do versículo 48, diz o seguinte: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, ao qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pai, que nessa manhã, essa palavra, ela seja pregada nesse lugar, para todos nós aqui com autoridade, não a minha autoridade, mas a autoridade do Senhor. Que ela faça uma obra em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Então, irmãos, nós estamos aqui diante do desfecho daquele diálogo que se inicia no versículo 21, quando Jesus ele começa a colocar à prova aqueles muitos que creram nele. Então ele ensina, muitos creem, e para esses que creram, Jesus ele começa a testar, a provar, para saber de fato o tipo de fé que eles tinham. E essa fé inicial que eles demonstram no início do capítulo 8, ou pela metade do capítulo 8, é logo substituída por uma ativa resistência, e as discordâncias logo aparecem. Então, aquela credulidade, aquela disposição de acreditar no que Jesus falava, não passa pouco tempo e eles já então substituem essa crença por resistência. Eles começam a discordar, eles começam até mesmo a ofender a Jesus. E agora, nesse último trecho do capítulo 8, versículo 48 a 59, nós vemos que os ex-seguidores de Jesus, nesse momento, estão inflamados de ódio por ele. Então, aqueles que diziam que criam em sua mensagem, agora eles são aqueles que odeiam a Jesus. E esse texto, ele recebe uma série de acusações que aquelas pessoas que antes eram os que criam, que aquelas pessoas fazem contra Jesus. E ele vai responder a cada uma dessas acusações de uma maneira extremamente poderosa. E durante esse diálogo específico, dos versículos 48 a 59, Jesus ele faz 3 afirmações muito importantes que nós queremos também chamar a atenção nessa manhã. A primeira acusação, ela se encontra dos versículos 48 a 51. Quando eles falam sobre Jesus, no versículo 48, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Olha, para quem
há pouco tempo dizia que cria em Jesus, agora chamar ele de samaritano e de endemoniado nos impressiona. São duas acusações que são feitas aqui contra Jesus por aquelas pessoas. Primeiro, chamam ele de samaritano. Pode acreditar no que eu vou lhe falar. Não havia uma maneira mais contundente de mostrar desprezo por um judeu do que chamar ele de samaritano. Eu tentei, na minha mente, construir algo que se assemelhasse culturalmente um judeu chamar outro de samaritano, e eu não consegui. Existe uma diferença tão cultural, tão grande, entre um judeu naquela época chamar outro de samaritano, que eu não consegui um equivalente moderno dentro da nossa língua que pudesse transmitir o significado da ofensa que era feita por aqueles homens a Jesus. Todo judeu, minimamente, digamos assim, comprometido com o histórico, com a história da nação de Israel, nutria um desprezo mortal pelos samaritanos. Era natural, fazia parte da cultura do judeu, desprezar, odiar samaritano. Então, quando aqueles homens dizem que Jesus, na verdade, é um samaritano, eles estão usando o recurso mais pesado, mais baixo, para poder ofender a Jesus. Não havia ofensa pior do que chamar alguém de samaritano. Os samaritanos eram odiados, eram desprezados, não tinham absolutamente valor nenhum. Em todos os sentidos, os samaritanos eram um povo esquecido, menosprezado, e os judeus nutriam um ódio terrível contra eles. Então, a primeira acusação, que na verdade é uma grande ofensa, é chamar Jesus de samaritano, tirar dele todo o valor, toda a autoridade que ele tinha. Você não é ninguém, você não é nada. Você é pior do que um nada, você é um samaritano. E eles também chamam Jesus de endemoniado. Segundo o que nós encontramos no versículo 44, Jesus já tinha afirmado que aqueles homens que antes eram os seus seguidores, na verdade eram filhos do diabo, versículo 44, desse mesmo capítulo. Então Jesus tinha afirmado sobre aqueles homens, sobre aquelas pessoas, que eles sim eram filhos do diabo, porque eles não acreditavam no testemunho do Pai de Jesus, não criam e não aceitavam o seu testemunho, por isso eles eram filhos do diabo. Se eles de fato fossem filhos de Abraão, agiriam como Abraão agiu, crendo no Filho, como nós vamos ver ainda nesse texto. E as afirmações que Jesus ele faz sobre si e sua relação com Deus, lembra, Jesus ele fala o quê? O Pai é aquele que me enviou, eu vim do céu, ele é meu Pai, o meu Pai me honra. Então, todas essas falas, essas expressões que nós encontramos no texto, ouvidas por aqueles homens, a eles chegam da seguinte maneira: esse homem só pode igualar-se a Deus, colocar-se nessa posição, se ele estiver tomado por algum espírito maligno. Ninguém pode demonstrar tão grande arrogância se não for por algum espírito diabólico. Então, eles acusam Jesus não só de ser samaritano, mas também de ter demônio. Veja que acusação grave. E como Jesus, ele responde? Ele diz que o que ele faz é honrar ao Pai que o enviou. O que ele está dizendo é que eu não faço nada além daquilo que eu recebi do meu Pai, eu não faço nada além do que honrar o meu Pai. E Deus há de julgar essas coisas, o meu Pai há de julgar essas coisas, se eu estou certo, se eu estou errado. E ele então vai retomar o que foi dito no versículo 31, que deu origem à discussão. O que diz lá no versículo 31? Ele diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ele vai falar quase exatamente a mesma frase no versículo 51. Sendo que no versículo 51 ele muda um pouco e diz:
se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Mas o centro aí é guardar a palavra de Jesus. Se alguém guarda a palavra, vai ser discípulo. E se alguém guarda a palavra, não verá a morte eternamente. Essa é uma afirmação extremamente poderosa. E os judeus que antes haviam crido e agora estão em incredulidade, eles compreendem o significado dessas coisas. Se alguém guarda a minha palavra, o que eu estou dizendo, perceba, o que Jesus está dizendo no coração daqueles homens está gerando desprezo, desconfiança, ódio. Vocês estão percebendo como isso é sério, né? Jesus, ele ensina, ele fala, e aquela palavra que pode produzir vida, que pode trazer vida, que pode voltar aqueles homens de volta para Deus, eles recebem aquilo aos seus ouvidos, parece como loucura. Esse homem está fora de si, ele só pode ter demônio. E essa palavra que Jesus fala de si mesmo, que ele diz que tem origem no Pai, que aqueles homens recebem como palavras do diabo, Jesus, ele acrescenta: essas palavras que eu digo, essas palavras que vocês desprezam, são as palavras que podem produzir vida eternamente. São essas palavras que podem tirar vocês da morte. São essas palavras que podem trazer vocês de volta à vida. São essas palavras que podem impedir que após esse mundo a morte se aposse de todos vocês. Gente, que contraste, né? E que incompreensão e que incredulidade gigantesca que aqueles homens olham para Jesus, veem as obras, veem os sinais, ouvem as palavras, mas permanecem na incredulidade. E eles não apenas permanecem na incredulidade de não crer, mas agora eles estão numa atitude de não crer de maneira ativa, eles se opõem à palavra que traz vida. Queridos, todo domingo, toda vez que a gente abre a Bíblia, que a gente lê a Bíblia e aquela palavra não produz vida em nós, ela produz morte. A gente se expõe, a gente ouve, a nossa vida fica sempre a mesma coisa, a gente fica como aqueles homens que ouviam Jesus e quando a gente lê a Bíblia e algo nos confronta, deveria confrontar, às vezes a gente para pensar, mas espera aí, por que eu não me sinto mais confrontado pela palavra? Essa palavra que traz vida, a gente muitas vezes no nosso coração guarda exatamente o mesmo desprezo que aqueles homens tinham por Jesus naquele momento. Quando ele fala da nossa vida, quando ele fala do nosso casamento, do nosso trato com os filhos, com os pais, a gente olha tudo aquilo e diz: quem você pensa que é para querer se meter na minha vida? Quem você pensa que é para querer dizer como é que eu tenho que criar os meus filhos? Quem você pensa que é para você dizer como eu tenho que honrar, como eu posso ou devo honrar o meu pai e a minha mãe? É o mesmo nível de desprezo que aqueles homens têm. Então, quando a gente recebe a palavra e a nossa atitude é daquele mesmo jeito, o desprezo é o mesmo. Isso deveria nos preocupar de maneira tremenda. É o que a Bíblia chama de falta de reverência e falta de temor. Falta temor no coração dos crentes, falta temor no coração da igreja do Senhor. Se eu tivesse separado meia dúzia de palavras motivacionais, talvez o coração dos irmãos se alegrassem, fossem transformados, alegres, sorridentes. Mas como a gente expõe a Escritura, o nosso coração parece que se fecha, porque o nosso coração ele se torna como o coração daqueles homens, que antes seguidores agora diz: quem é você para dizer isso? Quem é você para se meter na minha vida? Mas ele diz: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Gente, que palavra tremenda! Isso é mais do que uma afirmação, é uma promessa que está sendo feita. É uma garantia que ele está dando. Ele está dizendo: se alguém guardar a minha palavra, essa pessoa, ela não verá a morte eternamente. Ela não será propriedade da morte. A morte não terá palavra final sobre ela.
Aquela palavra que está sendo recusada, desprezada, é a palavra que tem poder para transformar a vida daqueles homens. E o que eles fazem? Quem é você para dizer isso? E nós entramos na segunda acusação, versículos 52 a 56. E é exatamente uma acusação como uma resposta à afirmação de Jesus de que a sua palavra tem poder para dar a vida eterna. Vamos convir que uma pessoa declarar que a sua palavra tem poder para livrar alguém da morte é algo muito sério. Você acredita nisso? Você pensa assim também? Aqueles homens também pensavam exatamente dessa mesma maneira. Espera aí, o que esse homem está dizendo é muito complicado. E qual é a acusação? Quem Jesus pensa que é para fazer tal promessa? Quem você pensa que é? E eles dizem, eles vão colocar novamente o nome de Abraão aí na roda. Será que você pensa que é maior do que o nosso pai Abraão? Porque Abraão, o pai, o primeiro patriarca da nação de Israel, de onde toda a nação de Israel, de onde todas as tribos de Israel vieram, ele viveu e morreu. Os profetas, os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Elias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas morreram, nenhum deles teve a olhos vistos a garantia de que a morte não se apoderaria deles. Então eles começam novamente a questionar quem é Jesus para fazer uma afirmação tão ousada. E surge uma questão: será que Jesus se acha que é maior do que Abraão? E o que isso deixa muito claro para aqueles homens? Ele só pode falar isso porque ele tem demônio. Tanto que eles dizem: olha, estamos certos ao dizer que você tem demônio. Porque ninguém pode falar o que você fala, ninguém pode demonstrar tal arrogância se não estiver falando pelo demônio. Está claro para aquelas pessoas, Jesus ele não passa de um endemoniado. Qual é a resposta de Jesus? O que Jesus vai dizer é que o que ele está falando está de acordo com o Pai, porque é o Pai que testifica sobre ele. E se Jesus negar essa realidade, de que o Pai tem abençoado seu ministério, de que é o Pai quem está do lado dele, que o enviou, que fala por intermédio dele, que corrobora o ministério de Cristo com os sinais, se ele se recusar a fazer essa declaração, ele será um mentiroso, como todos aqueles homens também estão mentindo quando dizem que conhecem e servem a Abraão. Jesus não apenas conhece a Deus, como também obedece a sua palavra, diferente daqueles homens. Aonde está a resistência daquelas pessoas? Naquilo que nós temos discutido desde o começo do Evangelho de João, já que o Evangelho de João é uma busca do evangelista João de fazer com que as pessoas creiam, ou seja, que elas vençam a sua incredulidade. E para responder a essa acusação de quem você pensa que é, Jesus ele faz uma segunda afirmação tremenda. Ele diz no versículo 56, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Esse no Evangelho de João, versículo 56, talvez seja um dos versículos mais difíceis de todo o Evangelho de nós entendermos. Jesus ele fala sobre o grande pai da nação de Israel, Abraão, que é chamado do pai de vocês, para lançar um contraste entre a atitude de Abraão em relação a Jesus e a atitude daquelas pessoas. Ele diz, Abraão viu o meu dia, e o que Abraão fez? Abraão fez, ele se alegrou. E vocês, quando vem o meu dia, o que vocês fazem? Agem com beligerância e incredulidade. A grande questão que se pergunta aqui é que dia é esse que nós encontramos aí no versículo 56. O texto diz, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Que dia é esse que Jesus está se referindo? Ninguém sabe ao certo que dia é esse. Existem, no mínimo, 5 probabilidades aí, 5 possibilidades. A primeira,
quando Jesus diz que o pai de vocês, que Abraão viu o meu dia, se alegrou com o meu dia, ele pode estar se referindo com o encontro de Abraão com Cristo na eternidade. Eu não acredito nessa possibilidade. Segunda possibilidade, Abraão recebeu alguma revelação específica que não está relatada sobre a vinda do Messias. É uma possibilidade, mas eu também não acredito nessa possibilidade. Terceira possibilidade, quando Abraão recebeu a ordem de mudar o nome de Sara e lhe fez a promessa de um filho, o que ele fez? Ele riu. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 22. Então, Isaac seria, na verdade, uma prefigura do Messias. Então, quando Abraão viu Isaac, é como se ele estivesse vendo ali a manifestação da pré-existência do Cristo. Eu não acredito nessa possibilidade. Nós temos também a quarta posição. Quando Abraão estava para sacrificar Isaac, recebeu com alegria um carneiro para sacrificar em seu lugar. Gênesis 22, nós encontramos essa história. Então é possível que Abraão ele se alegrasse com o fato da provisão de um substituto para a morte do seu filho. E isso é como se ele estivesse vendo no passado a pessoa de Cristo no futuro. Eu também não acredito. Eu acredito na quinta possibilidade. O nascimento de Isaac foi de grande alegria para Abraão, pois era a garantia do cumprimento das promessas que Deus lhe tinha feito, de acordo com Gênesis capítulo 21. Então, quando você lê Gênesis 21, quando Isaac nasce, Abraão se alegra. E por que ele se alegra? Não é pelo nascimento de Isaac. Ele se alegra porque, através de Isaac, Deus ele cumpriria todas as promessas que tinha feito. Como, por exemplo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele sabia que isso era muito para Isaac, mas que, através de Isaac, as nações seriam abençoadas. Ou seja, Deus ele cumpriria todas as suas promessas. Pode ser que eu esteja errado, acreditando nessa quinta possibilidade? Pode ser. Mas ninguém de fato sabe ao certo que dia seria esse. Mas a grande questão aqui, a questão maior, é que Jesus não fala sobre o dia do Messias e nem o dia do Senhor. Ele não diz que Abraão viu o dia do Messias e nem que Abraão viu o dia do Senhor. Qual é a expressão que ele usa? Ele viu o meu dia. E isso caiu como uma bomba na cabeça daqueles homens. Aí o nível de arrogância, segundo a interpretação daqueles incrédulos, chegou ao ponto mais alto. Como assim Abraão viu o seu dia? Que aí entra na terceira acusação. Após Jesus dizer que Abraão se alegrou ao ver o seu dia, os judeus acusam Jesus de blasfêmia. É impossível que Jesus conheça Abraão. No versículo 57 eles dizem, você não tem nem 50 anos, ora Abraão tinha vivido há mais de 2.000 anos atrás. Como você pode dizer e declarar que Abraão viu o seu dia, se você sequer era nascido? Existe uma lógica humana, racional e carnal nesse pensamento. Jesus, naquela época em que ele está pronunciando esse discurso, ele deveria ter de 32 para 33 anos. E eles são até gentis. Você não tem 50, e como assim você diz que Abraão conheceu você? Que Abraão viu o seu dia? As coisas aparentemente se complicam para Jesus. E qual é a resposta dele? Nós encontramos lá no versículo 58, e é a terceira e última afirmação de Jesus. Em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui pronto, aqui encerrou toda a discussão. Aqui o ódio se tornou generalizado. Essa expressão, antes que Abraão existisse, eu sou, é uma das afirmações mais conhecidas e mais claras que Cristo dá sobre a sua própria divindade. Ele usa uma expressão, ele poderia, inclusive no português, dizer o seguinte, antes que Abraão existisse, eu existia.
Mas ele propositalmente ele usa a expressão eu sou, relembrando aquilo que tinha acontecido no Antigo Testamento, quando Deus ele se revela a Moisés. Quando ele usa o seu nome para declarar-se a Moisés, quando perguntarem quem me enviou, você diga, o eu sou me enviou a vós. De maneira imediata, os judeus ali compreenderam o que Jesus queria dizer. Porque nos versículos 24 e 28, Jesus usa a expressão eu sou, sem levantar qualquer dilema, mas nesse momento em que ele relaciona o eu sou à vida do pai Abraão, ele diz, antes mesmo de Abraão existir, eu já existia. Isso torna claramente, de acordo com todo o contexto da relação dele com o pai, Jesus, Deus. Isso atrai o quê? O ódio daquelas pessoas. Quer dizer, não se trata apenas de existência temporal. Ah, eu conheci Abraão. Mas o que ele está dizendo é que, dentro dessa teologia agora exposta por Jesus, é que não é algo apenas temporal, mas é uma existência antes da própria criação. Antes de Abraão, antes da nação de Israel, antes de tudo, eu já existia. E essa expressão encerrou completamente toda a discussão. Como a multidão reage? Essa afirmação de eu sou, ela foi vista como blasfêmia. Foi vista como uma blasfêmia, segundo Levítico, capítulo 24, versículo 16, o pecado da blasfêmia, o crime da blasfêmia é punido por morte. Eles pegam em pedras para tentar apedrejar a Jesus. Aí você pega o início, muitos haviam crido nele. E no final, pegam em pedras para apedrejá-lo. Isso é a vida do cristão, viu? Alguma hora estão lhe elogiando, outra hora estão pegando em pedra para lhe apedrejar. Não é? Quando a gente prega aquele evangelho água com açúcar, aquele evangelho instagramável, sem confronto, sem falar em pecado, as pessoas estão do nosso lado, nos amam, sentam e falam de Jesus, como Ele é bom, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Mas quando a gente começa a confrontar as pessoas com o que diz a palavra, elas fazem o que? Elas pegam em pedra. Amados, pequeno Apocalipse, Mateus capítulo 24, diz que nós seremos mortos pelos filhos e os filhos serão mortos pelos seus pais. Então não pense que por causa de Cristo a pedra vem do desconhecido. A pedra vem da nossa casa, da nossa família. E Jesus ele sai do templo escondido, provavelmente entre os seus discípulos. Porque, claro, não era a hora dele morrer e nem morreria por apedrejamento. Mas eu quero concluir fazendo 3 aplicações que eu julgo importantes para fechar, finalizar o que esse texto significa para nós. Primeiro, veja o desprezo com que o incrédulo reage às preciosas palavras de vida. Jesus falando, Jesus pregando com graça, com amor, mas o coração daqueles homens está completamente fechado. É como diz a Bíblia, né? Não jogueis pérolas aos porcos. Pode ser o bem mais precioso da sua vida. Quando você joga para um porco, ele não reconhece aquilo como algo de valor. Não sei se é meu irmão, tinha uma frase que eu achava interessante. Ele dizia assim: jamais tente ensinar um porco a cantar. Porque além de perder o seu tempo, você chateia o porco. Não adianta. Qual o sentido de você fazer isso? Jogar pérolas aos porcos. Era isso que Jesus estava fazendo. Então, como as pessoas reagem à pregação do Evangelho? Com acusações e ódio. Só na graça do Senhor que essas pessoas podem ser alcançadas. Que elas podem ser libertas de toda essa escravidão do pecado, de toda a cegueira espiritual. É somente através da graça soberana, bondosa e amorosa do nosso Deus. Por isso que ele diz: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Enquanto o Pai não trouxer, é cegueira.
a gente pisa. Então, primeiro, queridos, é o desprezo com que o incrédulo reage às preciosas palavras que produzem vida. Então, não se espante. Não se espante como os incrédulos odeiam o Evangelho. Segundo, não há surpresa em ser perseguido e humilhado por causa de Cristo. Sendo que Ele mesmo foi humilhado, perseguido, isso nos dá a garantia de que nós também o seremos. Nós também seremos perseguidos. O que aconteceu com Cristo não foi uma exceção. Não é porque Ele não soube pregar, não é que Ele não soube contextualizar a mensagem, não é porque Ele não foi tolerante, não é porque Ele não foi pós-moderno, é porque as pessoas simplesmente odiavam aquela mensagem. Então, se você ao pregar o Evangelho está sendo perseguido e humilhado, parabéns, o que está acontecendo com você acontece com muitas pessoas e aconteceu com o nosso Senhor. A certeza da perseguição é uma das promessas mais esquecidas da Bíblia. Você sabia que a Bíblia promete que você vai ser perseguido? Eu nunca vi. É porque não tem mais. Na nossa época, o pessoal mais antigo tinha caixinha de promessa. Quem pegou aqui a época de caixinha de promessa? Alguém pegou? Foi só eu, que sou antigo. Tem gente aí que eu sei que puxou daquela caixinha. Caixinha de promessa, lembra disso? Aquela ruma de texto completamente descontextualizado, com aplicação completamente equivocada. Eu nunca vi uma caixinha de promessa com "e serão perseguidos por causa do meu nome". Nunca puxei numa caixinha de promessa aquele que quer viver piedosamente com Cristo terá que passar por perseguição. Nunca puxei. Mas a Bíblia dá essa promessa, essa garantia de que a nossa piedade, a nossa vida nos trará perseguições. Vou citar alguns textos que nos garantem a perseguição. Mateus 5, 10 a 12, Mateus 10, 22, João 15, 20, 2 Timóteo 3, 12, 2 Coríntios 4, 8 a 9, 1 Pedro 4, 12 a 16, Romanos 12, 14 e muitos outros textos falam que os crentes serão perseguidos por causa de Jesus. Então, o que aconteceu com Jesus ali acontece com a gente, também vai acontecer. Então, está sendo perseguido, meu irmão, se alegre, fique firme, não é razão de você desistir. Ah, mas na escola as pessoas me odeiam por causa do Evangelho. Na eternidade elas farão como Lázaro. Deixa que ela coloque a ponta do dedo na água para que ela minimize os meus sofrimentos no inferno. Terceiro e último, receba esta grande promessa: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Versículo 52. Nós podemos ser perseguidos, podemos ser humilhados e podemos ser até mortos, mas o crente é alguém cuja morte não tem jamais a palavra final sobre sua eternidade. Podemos ser perseguidos? Podemos. Humilhados? Podemos. Mortos? Até mesmo. Mas nós precisamos lembrar que aqueles que guardam a palavra do Senhor não verão a morte eternamente. Toda a morte física, ela será substituída pela vida eterna. Então, meu irmão, se apegue a essa promessa. De tudo que Jesus falou, aqueles homens só entenderam aquelas partes profundamente confrontadoras, que relacionavam Cristo a Abraão, que provavam que ele era Deus, onde ele se colocava como eterno, mas eles esqueceram da grande promessa: quem permanece na palavra do Senhor não verá a morte eternamente. Só quem permanece na palavra. Então, que Deus, amados, Ele nos dê essa graça de nos mantermos fiéis a Ele. Haja o que houver. A nossa vida é cheia de luta e dificuldades, cheia. Nós enfrentamos nossos problemas, nossas lutas, nossos dilemas a todo momento, brigamos contra o mundo, contra nós mesmos, contra a carne, contra o diabo, mas vamos nos manter fiéis ao Senhor, porque quem guarda a sua palavra não verá a morte eternamente. Fecha seus olhos e vamos orar ao Senhor.
Deus, eu quero agradecer pela tua bondade e compaixão, que nesse mundo, ó Deus, de tantos desafios, que a gente se mantenha fiel ao Senhor. Aqueles homens que iniciam o capítulo falando sobre crer em Jesus, eles terminam com pedras nas mãos. Quantos não dão as costas para o Senhor? Quando descobrem algum prazer novo, alguma aventura nova, se envolvem no pecado e não conseguem dizer não. Que os nossos pés estejam firmados na tua palavra, que a nossa vida esteja radicalmente plantada na tua palavra. Nos ajuda cada um aqui, Senhor, pela tua fidelidade e pelo teu amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.